Nem toda a santidade veste branco, e nem todo o trono sagrado foi ocupado por santos. Hoje, desenterraremos os segredos mais sombrios do Vaticano. Papas cujos legados manchados desafiam a própria história da Igreja. Prepare-se para descobrir o que a história preferiu enterrar. E lembre-se, a verdade nem sempre é santa. Se esse tipo de verdade te intriga, inscreva-se. O próximo segredo pode estar mais perto do que você imagina. João XII, o Papa libertino que transformou o Vaticano em um bordel. Roma, século X. Uma cidade marcada por disputas de poder, conspirações e uma fé profundamente entrelaçada com a corrupção secular. Naquela época, o papado não era apenas uma vocação espiritual, era também uma coroa. E como toda coroa, atraía ganância, luxúria e sangue. Foi nesse cenário caótico que nasceu Octaviano, filho de Alberico II de Spoleto, o governante absoluto de Roma e senhor de uma das famílias mais poderosas da cidade. Sua mãe, Alda, era uma nobre de linhagem obscura. Desde o berço, Octaviano estava predestinado, não ao sacerdócio por vocação divina, mas por imposição política. Ele não foi chamado por Deus. Foi empurrado até o trono de Pedro por mãos humanas, sujas pelo jogo de poder. Em 955, quando seu pai morreu, Octaviano tinha apenas 18 anos. Jovem, impulsivo e mimado pelo luxo da corte, foi alçado ao papado com o nome de João XII, não por mérito ou devoção, mas por pura herança política. Roma, a cidade santa, estava nas mãos de um adolescente obcecado por festas, mulheres e poder absoluto. João XII rapidamente revelou-se não apenas indigno, mas profundamente perigoso para a própria imagem da Igreja. Ele não se importava com os ritos, com os dogmas ou com a salvação das almas. Seu foco estava em transformar o Palácio de Latrão, centro do cristianismo ocidental, num salão de prazeres, um verdadeiro bordel travestido de santidade. Registros da época, especialmente os escritos do cronista Liutprando de Cremona, pintam um retrato perturbador de seu pontificado. O Papa era descrito como um viciado em jogos de azar, que celebrava missas embriagado, que vendia cargos eclesiásticos em troca de ouro ou favores sexuais, e que se cercava de cortesãs e amantes como se fosse um imperador pagão. Algumas acusações, carregadas pelo tom vingativo dos adversários políticos, afirmam que João mantinha relações incestuosas com a própria mãe e irmãs, uma mancha tão grotesca que paira até hoje como um sussurro demoníaco nos corredores da história eclesiástica. As descrições vão além. Ele teria brindado em nome de Satanás durante banquetes e supostamente invocava espíritos pagãos em cerimônias que deveriam ser cristãs. Para os olhos fiéis, aquilo não era apenas um escândalo. Era uma blasfêmia viva sentada no trono mais sagrado da cristandade. A própria Roma começou a tremer sob a sombra do Papa libertino. Mas João XII não era apenas um devasso. Ele também era um político traiçoeiro. Sabendo que precisava proteger sua posição de possíveis rebeliões internas, selou uma aliança com Otto I, o poderoso rei germânico. Em troca de proteção militar, João coroou Otto como imperador do Sacro Império Romano Germânico em 962. Mas, fiel ao seu espírito volúvel, João logo se voltou contra o próprio aliado. Quando Otto partiu de Roma, o Papa iniciou conspirações com inimigos germânicos para derrubar o império nascente. A traição não ficou impune. Otto retornou com suas tropas, cercou Roma e João, sem coragem de enfrentar o imperador, fugiu em desespero. Em sua ausência, Otto convocou um sínodo em Roma e ali foi decidido. João XII seria deposto por uma lista estarrecedora de crimes. O documento que o acusava era quase um inventário do inferno: assassinato, incesto, adultério, heresia, sacrilégio, corrupção e simonia. Nunca na história um papa havia sido formalmente julgado por uma corte como um criminoso comum. Era uma queda monumental.
Em seu lugar foi eleito Leão VIII, um papa que representava os interesses do império e prometia restaurar a santidade perdida. Mas a história de João XII ainda não havia terminado. Aproveitando um momento de ausência das tropas de Otto, ele retornou secretamente a Roma, reuniu seus aliados e tomou a cidade à força. Leão VIII foi expulso. Os bispos que o apoiaram foram punidos brutalmente. Alguns cegados, outros mutilados, outros executados sem julgamento. A sede papal, por um breve instante, voltou a ser governada pelo homem que a havia transformado em um antro de vícios. Pouco tempo depois veio o fim. Em maio de 964, João XII foi encontrado morto em seus aposentos, com apenas 27 anos de idade. A versão oficial falava em apoplexia, um derrame cerebral súbito. Mas os sussurros em Roma diziam outra coisa, que ele havia sido surpreendido no leito conjugal com a esposa de um nobre e que teria sido espancado até a morte pelo marido traído. Um fim vergonhoso, adequado ao reinado que havia envergonhado. O trono de Pedro. João XII morreu jovem, mas seu legado sombrio permaneceu. Ele se tornou símbolo da chamada Era da Pornocracia, um período vergonhoso em que a Igreja foi dominada por paixões humanas, por intrigas familiares e pela sede de poder. Ele não deixou escritos sagrados, não promoveu reformas espirituais, não canonizou santos. O que deixou foi um rastro de decadência, medo e vergonha. A história oficial tenta esquecê-lo, mas nas entrelinhas dos livros antigos, seu nome permanece, gravado como um dos piores papas da história, se não o pior. Um jovem corrompido pelo poder que transformou o símbolo máximo da fé cristã em um espetáculo vulgar de luxúria e desonra. Bento IX, o papa que vendeu o trono de Pedro. Poucos nomes no longo e tumultuado catálogo dos papas despertam tanto desconforto silencioso quanto o de Bento IX. Diferente de João XII, que reinou brevemente e morreu jovem, Bento IX retornaria ao trono papal 3 vezes, como uma sombra que se recusa a desaparecer. Sua trajetória não é apenas a de um homem corrompido pelo poder. É a história de alguém que tratou o cargo de vigário de Cristo como uma herança familiar. E pior, como um bem vendável, uma mercadoria sagrada colocada à venda como se fosse um cavalo de raça. A história começa em meados do século XI, num tempo em que Roma já não era mais um centro puro de espiritualidade, mas sim o epicentro de disputas entre famílias aristocráticas e clãs sedentos por influência. Nesse jogo de poder, poucas casas eram tão dominantes quanto os Túsculos, uma linhagem nobre e brutal que há décadas influenciava os rumos da Igreja com o punho cerrado e moedas de ouro. Foi nessa família que nasceu Teofilato III, o homem, que o mundo conheceria como Bento IX. Seu pai, Alberico III, usou sua influência para colocar o filho no trono de São Pedro em 1032. Teofilato tinha algo entre 18 e 20 anos. Ninguém sabe ao certo, mas uma coisa era clara. Ele não era nem santo em potencial. Era um jovem fútil, volátil, dado aos excessos e perigosamente imprevisível. Fontes da época, como o respeitado cronista e reformador São Pedro Damião, afirmam que Bento IX levou a depravação moral dentro da Igreja a um nível inimaginável. Há relatos de que organizava orgias dentro dos jardins do Vaticano, abusava sexualmente de jovens homens e mulheres, e até se envolvia em feitiçarias e cultos pagãos. Era um papa que, segundo alguns monges, parecia mais um personagem de Sodoma do que um sucessor de Pedro. Mas a degradação moral foi apenas a superfície. A sua gestão eclesiástica era caótica. Ele ignorava os ritos sagrados, vendia cargos dentro da Igreja e alimentava guerras internas entre clãs romanos, usando o próprio Vaticano como moeda de barganha para manter o poder. O povo, já saturado da corrupção papal, começou a se revoltar, e os gritos ecoaram pelas muralhas de Roma: "Afastem o demônio de branco!" Bento IX foi expulso pela primeira vez em 1044, substituído por um antipapa que pouco durou. Mas os Túsculos não desistiram.
Usando força militar e subornos, ele retomou o trono em 1045. Porém, algo havia mudado. O próprio Bento IX começou a mostrar sinais de cansaço, como se sua alma, corroída por anos de desonra, estivesse tentando encontrar algum tipo de redenção. Ou talvez apenas lucro. Em um dos episódios mais obscenos e absurdos da história papal, Bento IX vendeu o papado. Sim, vendeu. Em um acordo secreto, passou a tiara papal ao seu padrinho, João Graciano, um homem respeitável e espiritual que assumiria como Gregório VI. O preço da venda? 1.500 libras de ouro. Era o ápice da simonia, a comercialização de coisas sagradas. A cátedra de Pedro, símbolo da autoridade de Cristo, havia sido transformada em uma transação de mercado, como se fosse uma propriedade rural ou uma peça de arte valiosa. Mas o escândalo não terminou ali. Gregório VI, embora respeitado, foi forçado a renunciar devido à natureza ilegal de sua ascensão. O papado mergulhou num caos absoluto, com 3 pretendentes simultâneos ao trono: Bento IX, Gregório VI e Clemente II. Eleito com apoio germânico. Bento IX, obcecado por recuperar o que um dia havia sido seu, retornou pela 3ª vez, após a morte de Clemente II em 1047. Era como uma maldição que se arrastava pelas ruínas de Roma, mas sua 3ª e última passagem foi breve. Os escândalos eram pesados demais. O povo já não suportava sua presença. A moral da igreja havia sido estraçalhada. Bento IX foi expulso novamente em 1048, desta vez para nunca mais retornar. E assim, desapareceu da história com a mesma obscuridade com que surgiu, deixando atrás de si um Vaticano ferido, desmoralizado e tomado por dúvidas existenciais. O fim de Bento IX é tão silencioso quanto enigmático. Sabe-se apenas que morreu pouco depois, longe dos altares, longe da glória, esquecido até mesmo por sua própria linhagem. Morreu excomungado por alguns, desprezado por outros. O jovem que um dia se sentou no trono de Pedro aos 18 anos, terminou seus dias sem fé, sem poder e sem perdão. A história de Bento IX é uma ferida aberta na memória do Vaticano, um lembrete de que até mesmo os símbolos mais sagrados podem ser contaminados pela ganância humana. Um homem que não foi apenas um mau papa, foi um escândalo que durou décadas, um espectro que manchou a fé de milhões e que vendeu o trono de Deus por ouro terreno. Estevão VI, o Papa que julgou um cadáver. Poucos episódios na história da humanidade beiram o grotesco com tamanha audácia quanto aquele que marcou o curto e sombrio papado de Estevão VI. Não se trata apenas de uma disputa eclesiástica ou de um escândalo palaciano. Trata-se de algo que ultrapassou os limites da sanidade, da fé e da decência. O momento em que um papa desenterrou o cadáver de seu antecessor para julgá-lo num tribunal e o condenou. A história se passa no fim do século IX, um dos períodos mais conturbados da Igreja. O Vaticano não era, naquele momento, um bastião estável da espiritualidade cristã. Era um campo de batalha entre famílias nobres romanas, imperadores do Sacro Império, milícias armadas e bispos sedentos por poder. O trono de Pedro era tomado e retomado, com a mesma frequência com que uma espada era desembainhada. E no meio desse turbilhão estava Estevão VI, eleito Papa em 896, após uma série de sucessões turbulentas. Estevão VI herdou um Vaticano rachado. O povo estava dividido. O império estava de olhos atentos sobre cada movimento do papado. Mas o maior inimigo de Estevão não estava entre os vivos, estava enterrado. Seu nome? Formoso. O Papa Formoso havia morrido meses antes, em 896. Durante seu pontificado, foi acusado por seus inimigos de traição, de usurpar o trono papal e de conspirar com o inimigo. O Império Carolíngio. Era amado por muitos, mas odiado pelas famílias que apoiaram Estevão. E esse ódio não cessou com sua morte. Pelo contrário, ele se tornou combustível para um dos atos mais impensáveis da história da Igreja. Estevão VI decidiu que não bastava enterrar o passado. Era preciso humilhar o passado, punir o passado
destruir o legado de Formoso. Em janeiro de 897, num inverno frio e sombrio em Roma, Estevão convocou o que chamou de Concílio Cadavérico, ou, como ficou imortalizado na história, o Sínodo. Do cadáver Formoso, já morto há mais de 7 meses, foi exumado da tumba da Basílica de São Pedro. O corpo em decomposição foi vestido novamente com os paramentos papais, colocado em um trono dentro da basílica e levado a julgamento. Sim, um julgamento real com acusações, testemunhas e sentenças, tudo diante de um cadáver pútrido, mudo, encurvado, com a pele já enegrecida e os olhos afundados nas órbitas. Estevão, transtornado, gritava com o corpo, acusando Formoso de ter violado o cânon ao assumir o papado sendo bispo de outra diocese. Ele dizia que o antigo papa havia cometido crimes contra a Igreja, contra o Império e contra Deus. E ali, diante de cardeais perplexos e fiéis horrorizados, um papa julgava outro, já morto, como se a morte não o tivesse absolvido de seus pecados políticos. O cadáver, é claro, não respondeu. Estevão então nomeou um diácono para defender o corpo, como uma simulação macabra da justiça, e no fim do julgamento declarou Formoso culpado. Mas a sentença não era apenas simbólica. O corpo foi despojado das vestes sagradas. Os 3 dedos usados para abençoar foram cortados e o cadáver foi arrastado pelas ruas de Roma como um criminoso exposto à vergonha pública. Por fim, foi lançado no rio Tibre, como se seu nome precisasse ser apagado da terra e da eternidade. A cidade mergulhou no horror. A população, antes dividida, se voltou contra Estevão com fúria. O que antes era uma disputa política, agora parecia um ato de insanidade demoníaca. E quando o cadáver de Formoso foi encontrado boiando nas margens do rio, dizem que começou a circular a lenda de que ele realizava milagres, como se sua alma tivesse sido santificada pela injustiça que sofrera. Mesmo em decomposição, a maré virou. E Estevão VI, que acreditava ter selado seu poder com aquele espetáculo mórbido, acabou sendo preso e estrangulado na cela. Meses depois, morreu como viveu, cercado pelo escárnio, pelo medo e pelo julgamento, não de um tribunal, mas da própria história. O Sínodo do Cadáver é lembrado até hoje como o evento mais bizarro da história papal, uma cena digna de pesadelo. Um papa insano gritando para um corpo em putrefação, como se a justiça divina pudesse ser manipulada por rancores humanos. Uma liturgia de terror, onde o sagrado foi profanado de maneira absoluta, e Estevão VI, o homem por trás dessa aberração, ficou marcado como o papa que ousou julgar os mortos. Um homem consumido pela paranoia, pelo ódio político e por uma vaidade que transformou o altar em tribunal e o túmulo em palco. Alexandre VI, o Papa da Decadência. Se a tiara papal simboliza a autoridade espiritual sobre o mundo cristão, então, o que dizer de um homem que a usou como coroa de um império pessoal de luxúria, assassinatos e intrigas políticas? O nome Rodrigo Borgia ainda hoje sussurra por entre os corredores do Vaticano como um espectro envenenado pela ambição. Nascido em 1431, na cidade de Valência, Espanha, Rodrigo era sobrinho do então Papa Calixto III, que lhe abriu as portas da Cúria Romana como forma de elevar o prestígio da família Borgia, recém-emergente entre a nobreza europeia. Mas o jovem Rodrigo não se contentaria em ser apenas um cardeal entre muitos. Ele queria o mundo dotado. De inteligência brilhante, sedutor e dissimulado, Rodrigo logo aprendeu que dentro dos muros do Vaticano não era a santidade que movia os homens, era o ouro. Que ouro era o que ele tinha. Rodrigo acumulou cargos, terras, influências e, acima de tudo, aliados poderosos, que o viam não como um homem de Deus, mas como um mestre do jogo de poder. Em 1492, aos 61 anos, após a morte do Papa Inocêncio VIII, Rodrigo comprou votos, barganhou favores e, por fim, venceu o conclave, tornando-se Alexandre VI. Mas o mundo não ganhava um líder espiritual, ganhava um senhor feudal, um príncipe maquiavélico e um patriarca de uma dinastia marcada pelo sangue. Alexandre VI tratou o Vaticano como um trono dinástico.
Ele não disfarçava seus filhos ilegítimos, pelo contrário, os exaltava. Os mais famosos foram Cesare Borgia, um cardeal que virou general, e Lucrécia Borgia, cuja beleza e reputação de envenenadora lhe valeram lugar eterno nas lendas mais obscuras da Itália renascentista. Rodrigo não via pecado em seus atos, via estratégia. Para ele, o papado era apenas mais uma coroa, e Roma um tabuleiro de guerra. Seu reinado foi marcado por festas profanas no interior dos palácios apostólicos, banquetes com cortesãs dançando nuas entre bispos embriagados e jogos sexuais promovidos por cardeais corruptos sob sua bênção silenciosa. Uma das festas mais infames foi a chamada Banquete das Castanhas, onde dezenas de prostitutas foram contratadas para entreter os convidados do Papa, enquanto moedas de ouro eram jogadas no chão, e quem mais recolhesse ganhava os favores do clero. Mas não era só decadência moral, era terror político. Cesare Borgia, seu filho predileto, servia como braço armado da família. Aqueles que desafiavam a autoridade dos Borgia desapareciam misteriosamente, morriam envenenados em jantares privados ou eram encontrados afogados no Tibre. Entre os rumores mais sombrios, dizia-se que o próprio Papa mantinha venenos escondidos em anéis, taças e frascos consagrados, utilizados para se livrar de inimigos e até de aliados incômodos. Mas o mundo via tudo. O próprio Savonarola, frade dominicano de Florença, bradou contra o papado de Alexandre VI, acusando-o de ter transformado a Santa Sé em um antro de pecado. Por sua audácia, Savonarola foi excomungado, preso, torturado e queimado vivo. Um sacrifício para que o silêncio fosse mantido. E ainda assim, Alexandre governava. Seu Vaticano tornou-se uma fortaleza de conspirações. Seu nome sinônimo de corrupção. Mas ele não se arrependia. Ele não pedia perdão. Ele reinava, com punho de ferro e veneno de serpente. Porém, o destino não esquece. Em 1503, Alexandre VI adoeceu repentinamente. Muitos dizem que ele próprio foi vítima do veneno que preparava para outros, que havia tentado matar um cardeal durante um jantar, mas que o veneno foi trocado por engano e ele mesmo bebeu. Outras versões dizem que foi febre ou malária. Mas o que é certo é que seu corpo incha, escurece, exala um cheiro fétido e apodrece tão rapidamente que os guardas se recusam a velá-lo. O caixão teve que ser preenchido com cal virgem para conter a deterioração. Seu cadáver foi abandonado e vigiado à distância. A morte, enfim, levou o homem que desafiou não só a santidade, mas a própria moral do papado. Sua herança? Um Vaticano mergulhado na desonra, um nome que os próprios cardeais evitavam mencionar. Uma família, os Borgia, que se tornaria símbolo eterno da depravação renascentista. Alexandre VI não foi apenas um papa corrompido. Ele foi a própria encarnação do vício no altar de Deus. Um homem que transformou a fé em moeda, a cruz em arma e a igreja em sua corte pessoal de prazeres, assassinatos e ambições. E embora seu corpo tenha apodrecido rapidamente, sua memória permanece viva, como uma ferida que jamais cicatrizou na história da igreja. Leão diz: o Papa que vendeu o paraíso. Quando Giovanni di Lorenzo de' Medici foi coroado Papa em 1513, sob o nome de Leão X, o mundo ainda não sabia, mas o cristianismo estava prestes a se partir ao meio. Filho da poderosa família Médici. De Florença, Giovanni não era um homem comum. Era um príncipe de nascença, criado entre ouro, arte, política e intrigas. Desde os 13 anos já era cardeal, não por vocação, mas por influência e sangue. Para ele, a igreja não era o caminho da salvação. Era um palco, e o Vaticano seu teatro. Quando Leão X assumiu o trono de São Pedro, não herdou apenas a tiara papal, herdou também um império espiritual em crise e uma conta bancária vazia. Mas ele não se importava com os números, apenas com o esplendor. Mandou pintar, reconstruir e esculpir. Contratou os maiores artistas da história, Rafael, Michelangelo e outros gênios do Renascimento, não em nome da fé, mas da glória de Roma e da sua própria. Seus banquetes eram dignos de imperadores, pagãos. Dias inteiros de festas no Vaticano.
Fontes de vinho jorravam nos jardins, músicos, dançarinas, cortesãos, um desfile de luxo, vaidade e decadência sob as colunas da Basílica de São Pedro. E tudo pago com dinheiro da fé, para financiar sua megalomania. Leão X cometeu um dos atos mais vergonhosos da história da Igreja. Vendeu o perdão de Deus. As indulgências, promessas de salvação eterna em troca de moedas, foram comercializadas como mercadoria comum. Cartas de perdão eram pregadas nas igrejas, vendidas nas feiras, leiloadas nos mercados. Assim que uma moeda tilinta no cofre, uma alma salta do purgatório, dizia Johann Tetzel, o principal vendedor de indulgências do Papa. A corrupção escorria como óleo entre os dedos de Deus. Leão X não via pecado, via lucro. Criou cargos para vender, nomeava bispos por dinheiro, ordenava sacerdotes analfabetos, e a fé, outrora sagrada, foi transformada em negócio. Mas o eco dessa avareza despertou algo terrível. Um monge alemão, indignado com os abusos do Vaticano, pregou 95 teses contra as indulgências na porta da igreja de Wittenberg. O nome dele era Martinho Lutero, e Leão X o ignorou. Chamou Lutero de um monge bêbado que logo mudará de ideia. Mas não mudou. E quando tentou silenciá-lo, já era tarde demais. A heresia se espalhava como fogo. A reforma protestante havia começado. E a culpa, muitos dizem, repousa diretamente sobre a coroa de Leão X. Mas o Papa dançava em sua corte dourada, indiferente ao abismo se abrindo sob seus pés. Em seus palácios, cercado por artistas e bajuladores, continuava suas festas, seus jantares, seus jogos de poder, enquanto padres morriam nas fogueiras e os camponeses eram explorados até os ossos. Aos 46 anos, Leão X morreu subitamente. Alguns dizem que foi veneno, outros um colapso. Mas uma coisa era certa: deixou os cofres da igreja vazios, um cristianismo dividido e uma ferida que jamais cicatrizaria. Leão X será lembrado não por sua fé, mas por seu luxo, por transformar a salvação em moeda, por vender o paraíso e provocar o nascimento do inferno da reforma.